Eu tenho certeza que quem está aqui hoje, ou pelo menos a maioria, assistiu algum trecho, alguma coisa sobre o CONAI que aconteceu em Brasília alguns meses atrás. Levanta a mão quem viu aquilo. Aquilo foi ou não foi de embrulhar o estômago? Bate um certo desespero quando você vê uma reunião que deveria ser uma reunião, um conselho de profissionais da educação de todo o Brasil reunidos em Brasília para falar sobre educação, e o que nós vimos foi pornografia, militância LGBT, álcool sendo distribuído para todos os lados, defesa de ideias antissemitas, inclusive distribuição de bottom do Hamas no evento do Conselho Nacional de Educação. Hamas, um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, estupra mulheres e depois as queimam vivas. Havia bottom desse grupo sendo distribuído no Conselho Nacional de Educação. Eu falo bem pausadamente, porque é algo de tamanha grandiosidade, é tão grotesco, que tem que ser falado desse ritmo para que as pessoas possam dar tempo de acimentar, de assentar a gravidade disso daqui. Olha a gravidade disso. Um Conselho Nacional de Educação deveria formar o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Alguém aqui leu o Plano Nacional de Educação? 600 páginas. O objetivo é fazer muitas páginas para colocar ali no meio jabutis para que ninguém perceba. Se você joga no Word, no PDF para ler e digita lá física, aparece 3 vezes. Matemática, aparece 4 vezes. Biologia, 4 vezes. LGBT, quantas vezes? 37 vezes. Sabe o que não tem no Plano Nacional de Educação? Um plano para educação. Em momento algum no Plano Nacional de Educação fala sobre metodologia, método científico de mensurar o aprendizado, a idade, fórmula ou método que vai ser usado para alfabetização. Em momento algum fala isso. Mas fala o quê? Fala que tem que odiar os conservadores, a extrema-direita, que é LGBT, ideologia de gênero, aparece frequentemente, mas zero de educação. Ah, Gustavo, mas o PNE é a culminação de todos os conselhos de educação que foram criados nos municípios, depois passam para os estados e depois chegam aqui em Brasília, não é? Deixa eu explicar rapidamente como é que deveria funcionar. O CONAI deveria começar nas cidades, com profissionais de educação, com pais, com mestres. Das cidades se forma um relatório que passa para os estados. Dos estados se junta tudo isso e passa para Brasília. Deveria se acontecer desse CONAI em todas as cidades do Brasil. Sabe quantas cidades aconteceu? 1% das cidades. 1% das cidades concluíram esse conselho municipal. Tem que ter um municipal para depois jogar para o estadual, do estadual jogar para Brasília. 1%. E sabe como foi feito esse processo? O MEC formulou totalmente o relatório, simulou que ele foi passado pelo conselho, não aceitou nenhuma alteração, e do jeito que ele saiu no MEC, ele simulou o curso que deveria ser tomado, chegou aqui em Brasília. Ou seja, ele não saiu de Brasília. Ele foi criado aqui, foi mantido aqui, foi inalterado durante todo o processo, ele foi feito sob encomenda. E aí, quem me acompanha na Comissão de Educação sabe que às vezes as veias estufam e o olho enche de lágrimas pela indignação de ver o que estão fazendo com os nossos filhos. Nós somos hoje um dos piores países do mundo em interpretação de texto, um dos piores países do mundo em matemática básica. Em torno de 40% dos universitários não conseguem ler um parágrafo e entender. Preste atenção nisso, isso é grave, gente. O nosso ensino superior forma analfabetos funcionais,
há uma taxa de 1 a cada 2 praticamente. 30%, 38% eu acho. Analfabetos funcionais. Cálculo básico de matemática. Somos os piores do mundo. Desde que o PISA foi criado no ano 2000, estamos em um declínio constante. Nós só não somos hoje o último do PISA, porque o início do PISA, o número de países aumentou muito. Então começou lá com em torno de 80 países, hoje é 140, e colocaram países muito pobres e muito miseráveis nessa lista do PISA. Mas nós estamos entre os últimos, entre os terceiro ou quinto último no mundo, e só caindo. E quando a gente fala qualquer coisa sobre essa degradação da educação brasileira, a primeira coisa que a imprensa faz e a esquerda faz é, estão atacando a educação. Estão atacando a educação. Quando a gente pega denúncias de pais, muitas vezes onde o filho consegue gravar ou filmar um professor falando de pornografia, ensinando coisas completamente erradas, ensinando o filho a odiar a autoridade dos pais, a ser promíscuo, a apoiar a legalização das drogas e do aborto, quando a gente menciona isso, nós estamos fazendo perseguição a professores. Primeiro, que professor não faz isso. Professor de verdade tem nojo de uma coisa dessa. Eu sei porque eu sou. O que são? Essas pessoas são militantes travestidos de professores. É o transprofessor. É o terrorista histérico que se identifica como professor. Uma profissão jamais deveria determinar o valor de alguém. Jamais. Existem pessoas ruins em qualquer profissão. E me atrevo a dizer, até mesmo entre líderes religiosos, é ou não é? Nós temos sempre que ter a liberdade de denunciar quando alguém usa de uma autoridade de forma errada, ou não temos? Pode ser padre, pode ser pastor, anestesista, não importa o que seja. A gente tem que ter a autoridade, a liberdade de falar, aquela pessoa com aquele jaleco estuprou aquela mulher numa mesa. Porque imagina se a gente não pudesse falar que um anestesista estuprou a mulher na mesa de cirurgia, porque seria um ataque à medicina. Mas isso acontece ou não acontece? Recentemente aconteceu. Agora a gente não pode falar que tem pessoas que usam a nobre profissão de professor para destruir a mente dos nossos filhos. Destruir, eu falo destruir literalmente. Uma pessoa que nunca vai alcançar a sua identidade própria, vai passar a sua vida confusa, cheio de ódio no coração, odiando a todos que pensam contrário a ele, achando que eles representam amor. Eu gostaria de estar aqui fazendo um seminário sobre como melhorar o sistema de ensino brasileiro, como adotar novas técnicas, novas metodologias, como usar alguma forma de métrica que possa mensurar o andamento e o progresso do aprendizado do aluno, mas não. Nós estamos longe de ter esse debate. O primeiro debate que a gente precisa ter é que essas pessoas parem de violentar ideologicamente nossos filhos. Na minha adolescência, eu fui doutrinado. E eu não canso de falar isso. Antes eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de falar que eu fui doutrinado. Que eu cheguei numa fase imbecil da minha vida, com meus 16, 17 anos, que eu achava que o Che Guevara era um herói. E eu achava que a esquerda veio para acabar com a pobreza. E que todo mundo de direita era racista, fascista, machista. Eu achava isso. Meus 16, 17 anos. Fui doutrinado por um professor de geografia. Eu achava que o comunismo ia acabar com a miséria. Mas a gente evolui, amadurece. Só que na minha época, ali era doutrinação. Acontecia de uma forma muito subliminar, muito subjetiva. Era uma apresentação de uma visão do mundo toda floreada, que para um jovem daquela idade era impossível não ser seduzido por aquilo. Era impossível. Apresentava de uma forma, olha, essas pessoas sofrem, elas passam fome por causa desse grupo, dessa religião. Instintivamente, como jovem, você passa a odiar aquele grupo, aquela religião. Porque você não quer que ninguém sofra. E aqui,
com essa ideologia que eu te apresento, ninguém vai sofrer. Todo mundo vai ter casa, todo mundo vai ter comida. Opa, eu quero essa ideologia. Só que você vai olhar todos os países que essa ideologia é implementada, sem exceção. Genocídio, extermínio, acabou a liberdade de expressão, miséria completa, não tem liberdade para ir a lugar nenhum, é uma prisão. Cuba, Venezuela, China, Coreia do Norte, tudo é desse jeito. Aí eu fui percebendo, tá errado isso. Graças a Deus eu tinha o hábito de ler, tenho o hábito de ler, de estudar, eu sou curioso. Só que hoje não é mais uma doutrinação subliminar que eles fazem. Não é mais uma apresentação de uma visão de mundo floreado. Hoje é violência ideológica no mais literal termo da palavra. Hoje ou você fala o que eu te mando, ou você acredita no que eu estou falando, ou você vai sofrer bullying, vai ser perseguido, vai sair da sala de aula, ou seus colegas vão te perseguir, você vai apanhar. Todos aqui já viram vídeos de professores expulsando o aluno de sala de aula porque o aluno questiona a visão de mundo do professor. Questiona. Eu conheço de alunos jovens que são expulsos de uma escola por defender a vida no ventre, por debater contra a legalização das drogas, ou por falar que homem é homem e mulher é mulher. Sério, alunos são expulsos de escolas por falar que homem é homem, mulher é mulher. Mas nós somos radicais. Oh, radicalismo esse nosso, né? Nós somos radicais ao extremo de pedir que o óbvio possa ser dito. Que a verdade possa ser buscada através do debate. Hoje, o maior indicador de extremismo e radicalismo é pedir liberdade de expressão. É pedir que a família seja respeitada. Nós estamos perdendo nesse campo de batalha a educação há décadas. Há décadas. O que me impressiona é o fato de ainda existir uma parcela considerável de população no Brasil que ainda pensa por conta própria. Isso por si só é um milagre. Porque se você vai lá nos nossos países vizinhos, já não tem mais. A maioria já foi completamente imbecilizada. O Brasil, por algum motivo que eu desconheço, as pessoas ainda insistem em pensar por conta própria, em questionar. Eu não sei se é a família, o que é a cultura, mas o que eles atiraram, a artilharia que eles jogaram nos últimos 40, 50 anos, e a gente ainda vê que a maioria da população ainda defende a vida da criança, ainda é contra a legalização das drogas, é contra a pronome neutro e ideologia de gênero, é impressionante. Nós somos pessoas extremamente inteligentes. O brasileiro é uma pessoa curiosa, inteligente e resiliente. Só que se nós deixarmos esse PNS ser aprovado, se isso que eles estão fazendo, se esse projeto, essa aberração, essa coisa grotesca, se ela realmente for transformada no plano para a nossa educação nos próximos 10 anos, eu sinceramente acho que a gente vai perder a guerra, não é a batalha. Então a nossa batalha agora é evitar que seja aprovado. Nós vamos evitar através da mobilização com os nossos deputados, porque isso tem que ser aprovado no Congresso. Nós vamos evitar que seja aprovado através da divulgação da podridão do conteúdo desse projeto, desse Plano Nacional de Educação, nas nossas redes sociais, que eles tanto querem censurar. Se eles tivessem conseguido censurar as redes sociais, estava aprovado há muito tempo. Estava aprovado há muito tempo. Então a pergunta que nós temos que nos fazer hoje é: não basta apenas comparecer em um seminário. Tem que sair para a luta. E para você entender a importância disso, todas as ideias perversas que nós lutamos hoje, todas, sem exceção, ideologia de gênero, aborto, estado máximo, cerceamento da nossa liberdade de expressão, ditadura do judiciário, tudo que nós enfrentamos hoje, tudo que nós perdemos muitas vezes o sono preocupados porque está vindo destruir o nosso país e está destruindo a nossa nação, tudo começou ali, na doutrinação. De onde que vocês acham que surge uma mente como do Barroso, Daniela Lima, Miriam Leitão, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, qualquer nome que vocês forem falar aí, de onde vocês acham que essas pessoas adquiriram aquele conjunto de ideias perversa, acreditando que o que eles estão fazendo é bom? De onde? Você acha que foi num outdoor, numa música? Foi lá na educação.
maioria das vezes nas faculdades. O outro problema que a gente tem que adereçar, como é que está meu tempo aí? Está acabando? E que eles não gostam que eu fale isso, porque para os professores eu estou falando é um ataque. Os piores alunos hoje do Brasil estão se tornando professores dos nossos filhos. Podem me xingar o quanto quiser os sindicatos professores, mas a nota de corte dos cursos de pedagogia é entre os mais baixos dos cursos superiores. Nós estamos entregando os nossos filhos para serem alfabetizados por pessoas analfabetas. Tem cabimento uma coisa dessa? A nota de corte da média no ponto da faculdade de pedagogia é 3. 3. Se a pessoa acertar o cabeçalho, o nome dela, a data do dia, e acertar ali 5 perguntas, ela vira um professor. Está formado em pedagogia. Isso é um absurdo. Mas não foi por acaso que isso aconteceu. Isso é um plano. A gente sempre fala que a esquerda falha tudo que eles tentam fazer, não é? Na educação eles não falharam. Na educação eles fizeram exatamente o que eles tinham planejado. Eu fico impressionado como que eles foram eficientes e certeiros com o que eles fizeram com a educação no Brasil. Sucatearam a educação, tiraram a autoridade dos professores, enalteceram um tal de Paulo Freire, que no livro dele fala que o ódio pode gerar o amor e que a opressão da sociedade é refletida pela opressão do pai e da mãe em casa. Ele ensina que o pai e a mãe são opressores, que não existe autoridade, não existe saber mais, apenas saberes diferentes. Isso tirou a autoridade do professor. Isso fez com que ninguém quisesse ser professor mais, porque lá atrás ser professor estava aqui com ser médico. Quem é mais velho que lembra disso? Há muito tempo atrás, ser professor dava um orgulho para o pai, como falar, sou médico. Eles destruíram a profissão do professor a tal ponto que hoje ninguém quer ser professor. Então tem que baixar o ponto de corte, tem que baixar mesmo para quê? Alguém tem que entrar. Quem que vai entrar? Aquele que não consegue entrar em mais nada. E no processo de pedagogia, doutrinam essa pessoa de tal forma que ela sai do outro lado desse corredor polonês de doutrinação, um ser amórfico. Ele não sabe mais o que pensar por conta própria. Ele só sabe regurgitar o que foi colocado na cabeça dele ao longo do período de pedagogia. Eu tenho certeza que essa fala minha aqui vai dar uma maior repercussão no Metrópolis. Mas eu quero falar o seguinte, onde eu menti aqui? Alguma coisa que eu disse está errada? É exatamente isso. Nós temos um projeto que é Os Nossos Filhos, onde você tem uma plataforma para os pais poderem denunciar qualquer doutrinação contra seus filhos. E nós não vamos perseguir professores, nós apenas divulgamos as escolas que permitem que isso aconteça. Esse plano piloto foi começado em Goiânia. E em Goiânia, hoje, eu te falo com o maior orgulho, não tem doutrinação. Não tem. Quando todos os pais de Goiânia sabem que se o seu filho for doutrinado em sala de aula ou violentado ideologicamente, ele tem onde recorrer, a gente divulga o nome dessa escola, os pais ficam sabendo, os pais vão lá e conversam com o coordenador e o dono da escola. 5 doutrinadores foram demitidos no ano passado. 5. Esse projeto agora está se expandindo para o Brasil inteiro. Porque as únicas pessoas que vão poder salvar a educação não estão trabalhando na educação. Sabe quem são? Os pais. As únicas pessoas que têm autoridade de falar, eu não aceito, isso aqui é um absurdo e nós vamos lutar contra isso daqui. São os pais. E eu quero dar voz aos pais. É isso que a gente precisa fazer. Dar voz aos pais. O que há muito tempo eles retiraram a voz dos pais. Há muito tempo. E está na hora disso acabar. E vamos também premiar as escolas que sempre se colocaram como amigas da família. Existem escolas assim. São raras, espaçadas, dispersas, mas existem escolas
que sempre lutam pela família, que lutam contra a ideologia, que não aceitam que os valores da família sejam desrespeitados em sala de aula. E nós vamos começar um projeto agora, onde todo mês nós vamos premiar algumas dessas escolas, nós vamos divulgar essas escolas, nós vamos fazer com que essas escolas se encham de alunos, para que mais pessoas que queiram abrir escola pensem 2 vezes. Eu vou abrir uma escola, mas eu quero ter muito aluno, eu vou ser uma escola amiga da família. As escolas amigas da família se tornarão agora um farol de esperança para a educação brasileira. Obrigado, pessoal. Essa é a minha fala.